Olá pessoal, boa noite a todos. Aqui é o professor Carlos, neuropsicólogo, psicanalista. E as pessoas também me conhecem, né, como o professor Carlos Fraga, porque eu dou aula de música há muitos anos aqui na região, Votuporanga e região. E estamos agora, não somente na área da música, há muitos anos, mas agora estamos atuando há alguns anos também na área da psicanálise, né? E essa ministração psicanalítica está ligado a uma ministração de curso que eu estou dando para alguns alunos que estão inscritos, né, na nossa plataforma do WhatsApp, que é uma plataforma do curso de psicanálise para terapias. A visão é explicar para as pessoas que estão aqui no Face e também para os nossos alunos como que procede o trabalhar a caminhada da mente, a caminhada das emoções, a caminhada dos sentimentos, né? Como que funciona tudo isso. E exatamente, estamos hoje na terceira ministração, já falamos sobre as matérias que foram dadas até agora, para você ficar se encontrando aí. A primeira formação do nível de estrutura da psique, que é o id, ego, superego. Depois o segundo nível de estrutura da psique, que é a consciência, a pré-consciência e o inconsciente. E agora, falei também na semana passada, semana passada, falei sobre neurose, psicoses e perversões, o que são, porque todos os transtornos emocionais que uma pessoa tem na vida dela, elas procedem dessas questões, ou neurose, ou psicose, ou perversões. Agora, em que eles se seguram para acontecerem como neurose, como psicose, como perversões? Exatamente em que se sustenta, né, a neurose, a psicose e a perversão para os efeitos emocionais negativos na pessoa, né, como também pode ser positivo dependendo do ponto de vista e do histórico de cada pessoa, ok? Já estamos com a Ellen Silva Moura, né, que está assistindo, né, a ministração. Seja bem-vinda. Hoje vamos falar, Ellen e demais que estão aí nos assistindo, hoje eu quero falar para vocês sobre tirar, né, aquela dúvida que as pessoas têm, o que é depressão, o que é ansiedade, o que é bipolaridade, o que é trauma complexo, feridas emocionais. Vamos dar uma geral, primeiro sobre o que é depressão, como que gera, o que acontece, por que a pessoa entra em depressão, enfim, ok? Lembrando que todas as pessoas que quiserem estar no curso de psicanálise para terapias, entrem em contato comigo, 017 997 66 4927 é o nosso WhatsApp. E lá você vai conversar comigo e nós vamos, uma vez você concordando em estar fazendo curso de terapia, curso de psicanálise para terapias, então você vai ser conduzido à nossa plataforma do WhatsApp e ali você vai ter todo o conteúdo que é ministrado aqui e também vai ter o conteúdo escrito. Você vai ter lá na plataforma para que você possa estudar, se preparar e também exercer a psicanálise como terapia, né? No futuro aí, assim que você terminar, você vai ter condições de começar a atender, né? Lógico, vai ter o suporte, vou estar dando suporte, né? Suporte terapêutico, né? Para que as pessoas, os formandos, possam executar e exercer as terapias, as sessões, como fazer, como proceder, o que perguntar, como explorar, como entrar no inconsciente daquele cliente para que possa ajudá-lo nas suas sofrências, como provocar os recalques e assim por diante, ok? Caso você queira, você só entre em contato conosco, 017 997 66 49 27 ou também pelo 997 19 56 98 e você vai entrar em contato conosco e a gente vai conversar e aí vamos entrar em um acordo para que você possa chegar ao nosso grupo e ser um dos nossos alunos e vai receber o seu certificado pela minha escola, que é pela nossa escola, né, que é a Escola de Formação em Psicanálise, ok? Do professor
Carlos Lima. Então, não se esqueça, fica ligado. Já temos a Laudiceia Hernandes está presente, a Silmara Sanches, né, uma das nossas alunas. Silmara, boa noite, Deus abençoe e vamos que vamos, né? Amém. Bom, pessoal, vamos estudar agora. Adriano, Deus abençoe, filho, profeta abençoado. Eu tenho acompanhado suas postagens, filho, no Face. Deus abençoe, tá? Um abraço. Seja bem-vindo. E você, pessoal, você, Adriano, Silmar, outras pessoas que estão nos assistindo, convida, manda um WhatsApp para alguém, pede para alguém acessar aí a nossa página, né? Para que a pessoa possa participar também e ela possa perguntar, né? Possa perguntar como aprender, né, perguntar sobre depressão, ansiedade, bipolaridade e tantas outras coisas que vamos ministrar hoje, mas ela tem acesso a esse conteúdo, ela possa entender e de repente ela até quer fazer um curso também, tá certo? Então você pode, passa para as pessoas, chama ela, manda um zap, ó, liga lá, ó, entra, coloca no teu Face aí, vai ver o professor Carlos, neuropsicólogo e psicanalista, que está ministrando lá sobre alguns aspectos emocionais hoje também. Bom, entrando no assunto, nós temos a Aline Cristina, né, que está assistindo também. Amém? Deus abençoe. A paz, profeta Adriano. Deus abençoe, filho. Bom, queridos, vamos entrar na questão da depressão. Mas, em primeiro lugar, eu quero falar para você o seguinte. Qual é o papel do sentimento na mente, né? Qual é o papel do sentimento para nós? Do sentimento, né? Aquilo que você sente. Qual é o papel do sentimento na mente, né? O papel do sentimento na mente é preservar você. Você guardou uma leitura emocional sobre algo e aquela leitura faz você sentir algo. Esse sentir algo, ele pode preservar você. Se é uma alegria muito forte, você vai ter um controle. Por quê? Para fazer a leitura, se aquilo é desproporcional, se é uma alegria desproporcional, se é uma tristeza, vai ver se aquela tristeza é desproporcional, compreende? Todo sentimento ele tem uma função de ter equilíbrio na mente do ser humano, compreende? Então, veja bem, quando nós falamos em sentimento, falamos, lógico, de uma forma equilibrada. Eu tenho um sentimento de amor, eu tenho um sentimento de tristeza, eu tenho um sentimento de alegria, eu tenho um sentimento de orgulho sobre muito bonito, né? Meu filho, minha mulher, ou meu irmão, minha família, meu amigo. Eu me sinto orgulhoso, enfim. São sentimentos, compreende? Bom, a questão, quando está tudo no equilíbrio, beleza. Mas quando o sentimento começa a se desproporcionalizar, ou seja, começa a ser desproporcional, ele vai produzir uma coisa chamada autossabotagem. O que é autossabotagem? Todo sentimento que perde a noção do equilíbrio é o chamado desequilíbrio emocional, né? Toda emoção que ela é feita uma leitura em cima daquele sentimento. E aquela leitura começa a sair dos padrões normais, vai entrar numa questão chamada desequilíbrio. E o desequilíbrio é que vai abrir as portas para todas as mazelas. E na verdade, o desequilíbrio já vem lá daquelas neuroses, entende? Aquelas manifestações e vai gerando um monte de coisa. Não vamos voltar aqui na questão neurótica, psicótica e pervertida, porque nós ministramos a semana passada, e isso está no nosso grupo do curso de psicanálise. Se você quiser ter acesso, então entre em ação conosco e a gente vai te conduzir no grupo lá, tá? 997 66 49 27, beleza? Ou 997 19 56 98. Ok. Agora, uma pergunta para você. O que é depressão? O que ocorre na mente da pessoa que acontece as reações no corpo da pessoa que entra em depressão? Bom, existem algumas instâncias que eu quero que você entenda que as pessoas, elas precisam compreender isso. Primeira coisa, a sua mente, ela funciona, o seu corpo funciona, muitas áreas do seu corpo funciona de uma forma involuntária. Por exemplo,
Você está dormindo, mas o seu organismo não para. Você entende? Você está dormindo lá, tá, como diz a história, tá babando, né? Tá babando, né? Tá dormindo, mas o seu organismo continua trabalhando, a sua mente continua trabalhando, compreende? Vai realizando toda aquela limpeza da consciência, do pré-consciente, do inconsciente, e aqui vai, aquela coisa toda. Bom, você funciona de forma involuntária, compreende? Você só para perceber, só deixa de ser voluntário, perceber que é involuntário, quando você começa a prestar atenção no que está fazendo. Fora isso aí, então você funciona de uma forma involuntária. Então é exatamente nessa questão que a nossa mente começa a nos auto-sabotar. Por quê? Quando você está vendo algo, né? Ok, amém, Adriano, vou te adicionar, tá? No grupo, em nome de Jesus, tá? Depois a gente conversa um pouco mais. Quando acabar aqui a ministração, eu já entrei em contato contigo e a gente vai conversar, beleza? E aí a gente vai lá e te conduz no grupo. Bom, veja bem, queridos, a nossa mente, lembra que eu falei que ela é involuntária? A nossa mente, por ser involuntária, na maioria do tempo, ela vai fazendo leitura sem nossa permissão. Compreende? Não é somente aquilo que você presta atenção, mas há coisas que você não presta atenção e que somente está gravando. Por exemplo, você está lá no belo lago, você está observando alguma coisa, fitando alguma coisa, só que os seus olhos estão gravando, a sua memória está gravando tudo que está ao seu redor, mas você não prestou atenção, mas somente gravou. Aí o que acontece? Lá na frente, alguns dias depois, algum tempo, daqui a 2, 3 anos, alguns dias, algumas horas, você poderá sonhar com um ambiente que você não lembra. Não lembra porque você não prestou atenção, mas o seu cérebro gravou o ambiente e foi gerar imagens a partir daquilo que você olhou, mas não prestou atenção. Tá entendendo? Ou seja, a nossa mente, ela capta um monte de coisa que a gente não presta atenção. Compreende, queridos? Então, veja bem, por não prestar atenção, a nossa mente acaba fazendo leituras que fogem ao nosso controle, mas que a gente, a partir de uma perspectiva de tratamento, começa a perceber e se autopoliciar e a se controlar, compreende? Começa a se equilibrar. Equilibrar nada mais é do que você está equilibrado, não é nada mais, nada menos do que você está prestando atenção em tudo que está ocorrendo no teu dia a dia. Você passa a perceber uma palavra, o que foi falado, começa a ser uma mente analítica. A tua mente passa a trabalhar mais prestando atenção do que de uma forma voluntária. Compreende? Aí, por isso que as pessoas que têm uma mente equilibrada, ou seja, que vão prestando atenção no que vai falar, ou que não ouviu, ou no que está ouvindo, vai fazendo leituras, ele vai se precavendo, preparando a mente para que aquelas leituras sejam mensuradas de uma forma equilibrada. Aí a pessoa pode ter um equilíbrio emocional. Só que, para a pessoa chegar a isso aí, muitas vezes, ela já está sofrendo um monte de coisa que a gente vai conversar agora. Bom, glória a Deus, profeta Adriano. Deus abençoe, filho. Amém. Bom, então vamos lá. A questão é química da depressão. Primeiro, como que funciona na questão dos neurônios? O que são neurônios? Neurônios são transmissores que estão batendo um no outro. Quando bate um no outro, provoca uma coisa chamada sinapse. As sinapses são as informações que é levada instantaneamente a todo tempo para o seu cérebro, para que o seu corpo possa reagir dependendo da leitura que aqueles neurônios criaram para que o corpo corresponda ao mandado que foi para a mente. Então o neurônio vai criar, vai bater no outro, né? Um chocar no outro, criando a sinapse. Essa sinapse vai gerar uma coisa chamada informação, vai lá para o sistema límbico, que é onde o nosso sistema nervoso, lá dentro do sistema nervoso da nossa mente, existe o sistema límbico. No sistema límbico, a mente vai decidir se aquilo vai ser emocional, ou seja, vai ficar só no campo do sentimento, ou se aquilo ali vai ficar no campo do sentimento, mas vai gerar situações no corpo, que é o chamado cognitivo. Então veja bem, a Jussara, né? Jussara, Deus abençoe, filha. Amém? A Sara Silva Kishita, né? Amém? É nossa amiga, irmã em Cristo,
lá de Pereira Barreto. Seja bem-vindo em nome de Jesus, um abraço pro Gentil também, tá bom? Então, queridos, a mente começa o quê? No sistema límbico, começa a decidir se aquela informação que veio para a mente vai virar uma coisa no cognitivo, ou seja, vai reagir no corpo ou não, vai ficar apenas no campo da imaginação, só na questão dos neurônios, apenas da criação da imaginação. Ok. Bom, agora, só que enquanto isso ocorre, essas sinapses ocorrem normalmente, beleza. A pessoa não está em depressão e não entra em depressão. Veja bem, o que acontece, antes de eu entrar nessa parte, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Gente, tem muita gente que, eu fiquei triste, estou com depressão. Está errado. Depressão não é estar triste, exatamente. Não é toda tristeza é uma depressão. Está errado. As pessoas fazem leituras erradas em relação à depressão. A depressão é uma tristeza, a pessoa está doente e adoece e fica triste. Aquela doença provoca tristeza. E não a tristeza provoca doença. Você entende? Então, eu estou triste, o negócio não está funcionando bem para a minha vida, estou depressivo. Não, nem sempre tristeza é depressão. Compreende? Outra questão, a pessoa tem um comportamento tranquilo, super calmo. Demailton, um abraço, filho, Deus abençoe, paz, Senhor. Bom, a pessoa tem lá situações para resolver, com um temperamento mais tranquilo, né? A Pati, né? Cabralho, Deus abençoe, paz, Senhor. Gente, olha, tá, a pessoa tem um temperamento tranquilo, calmo. E aí? Porque a pessoa tem um temperamento tranquilo e calmo, é uma pessoa depressiva, Errado. Por quê? Tem que observar, não é porque a pessoa é tranquila e calma e não é muito chegada a conversar, porque tem gente que é assim, não quer conversar muito. Não é dada a conversa, é de poucos amigos, é sistemático. Mas por que a pessoa não conversa muito? É depressiva, Tem gente que tem depressão e que conversa bastante. E nem por isso deixa de estar depressivo. Tá entendendo? Tem gente que está sorrindo pra caramba, né? Outro dia eu gravei um vídeo falando, gente, tem um monte de gente que vai bombar lá, malhar lá na academia, que tá malhando, mas tá super depressivo. Não é porque o cara tá malhando deixou de ter depressão. Tá entendendo? Então, gente, a depressão ela se esconde. Ela vai criando várias formas. É como aquela... uma personagem que tem lá no X-Men, né? Uma que vai mudando, né? De cores, enfim, né? Vai mudando de personalidade, né? Esqueci o nome dela agora. Mas a depressão ela vai ganhando formas dentro de cada pessoa, dependendo de cada pessoa. Bom, voltando à questão dos transmissores, o neurotransmissor bate um no outro, bate um no outro. Essa batida entre os neurônios provoca sinapses, que é as informações que é mandada para o cérebro, que recebe lá no sistema límbico. No sistema límbico, que é onde a nossa mente decide o que é racional e o que é emocional. Ali vai tudo funcionando. O problema é que quando a pessoa ela insiste em fazer leituras erradas, ou ela sofre alguma situação, ou ela está passando algum momento, e aquela leitura começa a ser uma leitura em que a pessoa, o ego da pessoa, quem é o ego? O ego é o eu da pessoa. Quando o ego da pessoa, o eu, quem é o eu? O eu é a parte de mim que vai decidir o que eu vou fazer. Você entende? O seu ego é a parte de você, que é o seu eu, que vai decidir o que vai ser feito daquilo ali. Então, quando a pessoa ela quer se restaurar, é o ego dela, ou seja, é o eu dela que vai decidir. Não, mas eu decidi morrer fumando maconha. É lógico, ele decidiu. É o ego, é o eu da pessoa que decide se ela vai ser feliz, se ela vai ser desgraçada, se ela vai ser abençoada, se ela vai viver, entrar na maldição ou vai entrar na bênção. É o ego. Então, queridos, a questão é que como está todo mundo junto, a gente não sabe quem é quem. E aí a pessoa, se houvesse como pegar, o ego, tá, ego, meu filho, faz assim. Depressão, faz assim. Se tivesse como nós conversarmos com todo mundo separadamente, beleza, mas não, tá todo mundo junto. Aí, aquelas leituras erradas que a pessoa faz, acaba. A Fabiana Xavier, Deus abençoe, fique na paz, filha. Amém? Olha, aquelas leituras que os neurônios fazem, começa o quê? A perder o controle. As informações começam a passar direto. E aquela informação começa a bater com outra informação.
É assim que acontece no mundo dos neurônios. Ou seja, quimicamente, cientificamente, a depressão se explica com informações entre os neurônios que vão perdendo as rotas. Eles vão se chocando e vão trazendo. Acontece, como as informações são erradas, então aquele neurônio da tristeza vai bater no neurônio da alegria e vai produzir o quê? Tristeza. Aquele neurônio da alegria vai bater no neurônio da tristeza, vai provocar o quê? Alegria. Aí então a pessoa começa a ter várias situações dentro de si, ou seja, começa a ter situações em que ela está alegre, em que ela está infeliz, uma hora chora, uma hora se alegra, uma hora está brava, uma hora está depressiva, uma hora quer conversar, outra hora quer se isolar, outra hora está muito bem, outra hora está mal. Quando a pessoa é dada a reclamar, aí que lascou tudo. A pessoa amanhece reclamando, a pessoa passa a reclamar a vida inteira. Ou pelo menos naquela fase que ela está em depressão. Por quê? Porque a depressão vai gerar uma alteração no transtorno. Então, a depressão, quais são os motivos da depressão? Os motivos, por motivos dos neurotransmissores, são os neurônios, criarem rotas diferentes entre eles, eles não conseguem se entender e geram o que nós chamamos de transtornos, que são as falhas nas comunicações entre os neurônios, é o chamado transtornos. Por isso que quando está num trânsito, ou seja, a mente está caminhando bem, está caminhando, beleza? Só que quando alguma coisa dá errada, ou seja, a informação dá errada, aí começa o quê? Dá a haver um transtorno, ou seja, ele começa a transitar em torno dele mesmo e começa a se desarrumar, se desorganizar as emoções e aí vai nascendo a depressão em termos disso aí. Estou explicando como funciona a depressão no campo científico, tá? Porque no campo emocional, vamos entrar. Bom, quais são as causas da depressão? O que pode gerar essas leituras erradas que vão ajudar, ou seja, fortalecer esses neurônios, neurotransmissores, a se desorganizarem. Bom, primeira coisa, a predisposição genética, ou seja, quem na família, na geração, teve gente depressiva, a tendência é que aquela pessoa vá gerar também comportamentos depressivos. Quem na família tem pessoas que é dada a tristeza, a se isolar, a se esconder do mundo e de todos, vai gerar na pessoa também esse tipo de comportamento. Por quê? Porque uma das formas de depressão, de explicação de causas de depressão, é que ela é uma predisposição genética. Compreende? Bom, outra questão é nível de relacionamentos. Ou seja, se uma pessoa alegre anda com uma pessoa que só vive triste, ela vai se entristecer e ela vai ou ela vai influenciar o outro com a sua alegria, ou aquele depressivo vai começar a influenciar o mundo dele. Por quê? Quando alguém chegar sorrindo, chegar falando coisas boas, o depressivo vai falar o quê? Ah, nada tá bom, tá tudo ruim, tá tudo mal. Ele vai o quê? Jogar a água na alegria do outro. Você entende? Por quê? Por causa da depressão, que gera um quadro de tristeza. O problema é que do depressivo é que o mundo dele não é o mundo das pessoas, é o mundo dele fica sombrio. Aí ele acha que o mundo de todo mundo é sombrio. Aí o quê? Aí ele começa a se isolar. Compreende? Não, tá tudo muito ruim, tá tudo muito mal, então as pessoas querem fazer bem a ele, mas ele não aceita e vai se isolar. Então, queridos, ou seja, nível de relacionamentos, veja bem, vou lhe dar uma dica. Se você anda com gente que só vive reclamando, pessoas que são super negativas, não olham para a vida de uma forma boa, não olham para a vida de uma forma saudável, está sempre olhando o lado ruim das coisas, tome cuidado com essa pessoa, porque ela vai acabar influenciando suas emoções e você vai acabar entrando em depressão. Então toma cuidado, ok? Agora, lógico, não estou falando de você desprezar as pessoas. Se você viu que a sua alegria, seu dinamismo, aquilo que você tem é forte o suficiente para ajudar aquele que está depressivo, então você vai ser um bom amigo, se ele te der espaço, né? Vai lá ser um bom amigo, dê atenção a ele e leva ele para atendimento. Ajuda ele a ser acompanhado, entendeu? Amém. E aí o Ori? Oi, filho. Paz, Senhor. Ori Silva, meu amigão, meu filhão. Deus abençoe, viu, filho? Seja bem-vindo em nome de Jesus.
Então, gente, aí, veja bem, ó, causas da depressão. Primeiro, predisposição genética, ou seja, alguém na família foi, a pessoa acaba sendo. Ok. Bom, outra questão também, nível de relacionamentos, ou seja, cuidado com quem você anda. Ou seja, não, o cara está em depressão, eu vou isolar ele? Não, eu estou falando para você de que se você caminha com uma pessoa que ela precisa de tratamento, você precisa ajudar ela. Faz de tudo, mas ela não pode influenciar você a ponto de você ser contaminado pela infelicidade, pela falta de segurança emocional dele. Aí você vai se tornar outro depressivo também. Bom, outra questão também é o estresse constante. Quer dizer, é trânsito, é patrão, né? Que patrão estressa. É patrão, empregado também estressa, né? É trânsito, dificuldades na escola, é faculdade, é estudar demais, é trabalhar demais, é não ter tempo. Você entende? Tudo isso vai gerar também a chamada depressão. São leituras negativas, né, das coisas que geram a vontade de simplesmente dar um apagão, uma parada geral. Outra questão, situações traumáticas. Por exemplo, morte de alguém, um acidente, também pode ser uma situação de divórcio, gera transtornos, depressões. Perdão. Então, morte de alguém também. Bom, então a depressão, o que é? A depressão é um desajuste. A depressão é um desajuste exatamente do humor. Compreende? Ou seja, bom, quais situações ocorrem aqui em relação à depressão? Que alteram o quadro químico da sua essência, dos seus neurônios, seu corpo físico. Primeira coisa é a chamada serotonina. O que é a serotonina? A serotonina é o regulador do seu humor. É o regulador do sono, ele regula o seu apetite, também ajuda você a manter o coração batendo em ordem, também controla o temperamento, a temperatura do seu corpo e também as suas ações intelectuais, ou seja, quando a pessoa entra em depressão, então a serotonina é afetada. A pessoa passa a ter um humor difícil, compreende? Passa a ser uma pessoa mal-humorada, reclama de tudo, tudo está muito mal. Se for abençoada, ainda assim ela vai reclamar. Por quê? Porque vai virando hábito da pessoa depressiva reclamar. Outra questão é o sono. A pessoa dorme demais ou dorme de menos. Compreende? Ou não consegue nem dormir direito. Outra questão, falta de apetite, ou então ganho de apetite. Há pessoas que comem muito, ou então não comem nada. Então ela vai tendo dificuldade em relação à questão do apetite. Coração, batidas cardíacas. A pessoa com depressão pode gerar taquicardia. Então, queridos, temperatura do corpo, ou seja, pode ter desmaios, pode ter espasmos, pode ter a chamada febre, ter alteração da pressão arterial e assim por diante. Também ações intelectuais, ou seja, dificuldade de entender as coisas. A pessoa pode ter dificuldade de entender as coisas, compreende? Ou seja, começa a ficar assim, perdoe a palavra, mas a pessoa em depressão se torna uma pessoa um pouco lerda. Não consegue entender as coisas direito. Por quê? Porque tudo para ela é tristeza. Então quando ela vê alguma coisa, ela vê uma coisa triste. Então o depressivo é assim. Agora, como tratar essa depressão? Daqui a pouco eu falo. Bom, serotonina. Agora, outra questão também é a dopamina. Ou seja, quando altera-se o quadro dos neurônios, haverá um desequilíbrio na serotonina, que já expliquei, e na dopamina também. O que é dopamina? Dopamina, gente, é o regulador que equilibra o seu aprendizado e a sua memória. Percebe? A dopamina, ela vai atuar exatamente no intelecto, mais profundamente. E também na questão do aprendizado, de se concentrar. Então a pessoa, quando entra em depressão, ela tem dificuldade de se concentrar. Ela se concentra na tristeza. Ela se concentra no problema, na dificuldade que ela tem. Então ela vai ter dificuldades de estar se tornando uma pessoa controlada. Por quê? Porque a depressão vai controlando e administrando as emoções dela e vai tudo
por água abaixo. Bom, então serotonina, a serotonina e também a dopamina, e também nós temos a questão da adrenalina. O que é adrenalina? Veja bem, o que é alterado quando a pessoa vai entrando em depressão, essas coisas alteradas que geram depressão no campo físico, né? E emocional também. Tá. Que é serotonina, que é a dopamina. Agora, adrenalina. O que é adrenalina? Ausência ou diminuição de adrenalina. A adrenalina, ela atua no esforço físico. Então, quando diminui a adrenalina, ou seja, a pessoa em depressão, a adrenalina vai baixando. Baixando a adrenalina, a pessoa passa a querer não fazer nada, não tem vontade de se levantar, não tem vontade de caminhar, não tem vontade nem de tomar banho, nem de escovar os dentes, pentear o cabelo, não tem vontade de fazer nada, simplesmente está deitada, jogada pelos cantos, e a pessoa passa a ter dificuldade. Isso é a depressão profunda, né? Bom, então, a ausência ou diminuição da adrenalina vai fazer com que essa pessoa ela não se levante da cama e querer só ficar deitada e dormindo. Bom, ou deitada. Outra questão é a noradrenalina. Veja bem, a Patrícia de Marchi Zanata. Oi, filha. Paz, Senhor, tudo bem? Um abraço. A Mônica Defina também. Defina, né? Mônica, um abraço. Deus abençoe. Paz, Senhor. Gente, ó. Então, veja bem. Estamos falando sobre aquilo que é alterado na depressão, que gera depressão no físico. Primeiro, o que é alterado? A serotonina, a dopamina, a adrenalina e também a noradrenalina. O que é a noradrenalina? A noradrenalina atua para deixar você alerta. Então, o que deixa você assim, ligadão, prestando atenção, ó, vai acontecer alguma coisa, tal, é a noradrenalina. A noradrenalina é aquilo que vai forçar você, fazer você a reagir. Então, a ausência da noradrenalina é que vai fazer com que a pessoa não tenha reação nenhuma. Então, qualquer coisa consome aquela pessoa. Isso é depressão. Então, o desequilíbrio. Boa noite, filha Iracema. Deus abençoe, filha. Amém? Paz, Senhor. Ou seja, a alteração, né, da serotonina, da dopamina, da adrenalina e da noradrenalina é que faz que a pessoa no cognitivo, ou seja, a mente vem tudo da mente vai se transformando no corpo. A leitura da mente vai gerando choque entre as informações da mente, e essas informações erradas vão gerar a diminuição, o desequilíbrio dessas 4 áreas. Lembre bem, serotonina, dopamina, adrenalina e a noradrenalina. E assim por diante. Agora, eu falei da questão, da questão física, né? A atuação, a geração da depressão no físico. Mas e a geração da depressão no físico? E o que acontece no campo emocional? Bom, vamos lá então. Primeira questão, uma coisa chamada bipolaridade. O que é bipolaridade? Bipolaridade é conhecido como transtorno maníaco-depressivo. A pessoa que entra em depressão, ela vai se tornar uma pessoa que não tem muita paciência. Então, não tem paciência para atender as pessoas, não tem paciência para conversar, não tem paciência para concluir uma conversa, um pensamento. Ela se torna uma pessoa muito difícil de lidar. Por quê? Porque por ausência, né, de reações faz que essa pessoa também tenha ausência de emoções, se torna uma pessoa apática, uma pessoa muito fria emocionalmente, e ela tem dificuldades. Só que esse frio é interessante. Ela entende que que ela precisa de ajuda das pessoas, mas ela não quer e não abre espaço para que as pessoas ajudem ela. Por isso que muita gente, quando chega no cognitivo, ou seja, está afetando o corpo, que vai para um psiquiatra, o psiquiatra dá logo um sossega-leão nele, que é para já passa logo um antidepressivo, né? Já passa logo alguma medicação para controlar, e principalmente o lítio, que vai controlar a ansiedade e assim por diante. Bom, o que é bipolaridade? O bipolar é aquela pessoa que está calmo, de repente se torna uma pessoa brava. O bipolar é uma pessoa que está conversando com você agora, mas para discutir com você e para te xingar é um pulo.
O bipolar é aquela pessoa que conversa calmo, mas para conversar alto com você e para gritar com você é um pulo. Por quê? Porque é uma pessoa, já está falando, bipolar. Os dois polos da pessoa estão em atuação. Ela está calma, mas é agitada. Ela está alegre, mas está triste. Ela está paciente, mas está impaciente. Ela está querendo sorrir, mas está querendo chorar. Ela começa sorrindo, aí daqui a pouco cai no choro. Ou então está chorando, daqui a pouco passa e começa a sorrir. A pessoa que tem bipolaridade é uma pessoa que tem um transtorno chamado maníaco-depressivo. Por que maníaco-depressivo? O nome desse transtorno da bipolaridade, do bipolar. Porque o maníaco-depressivo, Pai Senhor, filha Iracema, amém? Deus abençoe. Porque o maníaco-depressivo vem de maníaco. O que é maníaco? O maníaco é aquele que não tem sentimento em relação ao outro. Então o bipolar se torna uma pessoa muito mandona, controladora, estressada, compreende? O bipolar é uma pessoa controladora e ela quer as coisas do jeito dela. Aquele homem bipolar quer as coisas do jeito que ele quer. Então se não for do jeito que ele quer, e o pior, que a pessoa bipolar, ela articula e usa as pessoas para que aquilo que ela quer seja como ela quer. Então ela vai articulando para que as pessoas vão comendo na mão dela. Então o bipolar é uma pessoa muito perigosa. Compreende? Ah, nossa! Professor Carlos é uma pessoa perigosa? Eu sou bipolar. Sim, você é perigoso. Por que é perigoso? Por quê? Porque para você mandar no outro é um pulo. Agora, se o outro deixar, coitado dele, né? Coitado dele. Eu sempre falo, gente, que quem faz o preguiçoso é quem obedece ele. Entendeu? Quem faz o preguiçoso é quem obedece ele. Ou seja, o bipolar, ele é mandão, porque tem gente que por pena, que ele não está muito legal, que não está muito joia, aí vai lá e fica agradando ele. Gente, deixa eu dar uma dica. Não agrade pessoas bipolares. O bipolar é uma pessoa que tem um comportamento, é uma pessoa maravilhosa. Mas por causa da bipolaridade se torna uma pessoa intratante, pessoa difícil, e ela precisa de atendimento psicanalítico. E eu estou explicando para os meus alunos que quando você chegar na sala para poder atender nas sessões psicanalistas, né, nas sessões de psicanálise, você precisa logo entender, descubra logo qual é o temperamento dele. E outra, não fica perguntando para ele não. Já bota ele para fazer um teste de comportamento, já vai avaliando o perfil comportamental dele, para ele ir respondendo. Aí você vai avaliar, já percebe quem é a pessoa, se ele é um bipolar. Compreende? Tem muitas técnicas, muitas ferramentas para nós usarmos, isso aí eu não vou passar aqui. Vou passar exatamente no nosso trabalho de suporte das sessões psicanalíticas que os nossos alunos vão ter. Bom, veja bem, aí o bipolar é um mandão, então você precisa controlar. Agora eu perguntar a você conhece algum bipolar? Você tem algum bipolar, né, na sua casa aí, né, e tal? De repente, você que está me assistindo é um bipolar, e aí? Tá na hora de você se tratar, é ou não é? Tá na hora de você se tratar. Gente, ó, não leva mal não, mas é que eu gosto de falar as coisas claras. E numa análise, numa sessão psicanalítica, o analista, você está ali para ouvir as verdades. Que não quer ouvir do pai, não quer ouvir da mãe, não quer ouvir do outro, não quer... Porque você vai criar casa, vai criar uma confusão, vai brigar com a pessoa. No análise psicanalítica, você é tratado, não é maltratado, mas você é tratado como uma pessoa deve ser tratada, aprendendo a respeitar o espaço do outro, aprendendo a cobrar do outro, mas também a ser cobrado, compreende? E assim por diante, mas isso aí nós vamos ver sempre na questão do atendimento nas sessões. Bom, o bipolar é um distúrbio que acontece na personalidade do indivíduo. Por quê? Porque a depressão vai gerar bipolaridade. A pessoa se torna uma pessoa intratante, uma pessoa difícil de lidar. Então, se você é bipolar, vou lhe dar uma dica. Meu número 997-6649-27. Você entra, ok? Entra em contato comigo, nós vamos atendê-lo e eu vou realizar as nossas sessões com você, né? Sessões psicanalíticas para tratar suas emoções, você se livrar disso aí e você ser uma pessoa super saudável emocionalmente. Amém, Iracema? É verdade, né? Verdade. É assim que acontece, filha Iracema, na questão emocional, né? Então, Isaías Lima, meu querido, paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem?
Amém? Seja bem-vindo, tá? Amém. Bom, deixa eu só ver aqui se alguém está perguntando alguma coisa. Por enquanto ninguém perguntou. Mas quem quiser fazer alguma pergunta, gente, pergunta agora, tá? Durante a ministração, pergunta para mim poder ir respondendo e tudo direitinho e tal. E tirar as dúvidas agora, ao vivo, tá bom? Beleza. Qualquer, nas áreas que estamos hoje. Depressão, ansiedade, bipolaridade, medo, orgulho, feridas emocionais, traumas complexos, enfim. Bom, vamos falar agora, já vimos o que é a bipolaridade. É o bipolar, a pessoa que tem dupla personalidade. Uma hora tá tranquila, outra hora tá exaltada. Então, mas como que eu posso curar a minha bipolaridade? Então, eu vou lhe dar uma dica. Você precisa de participar de sessões psicanalíticas, entende? Psicanalíticas, você entra, porque a terapia, gente, na terapia, o que é psicanálise? A psicanálise é o tratamento emocional, através da associação de palavras, ou seja, nós atendemos a pessoa, atendemos o histórico dela, vamos observar, vamos nos aprofundar e caçar aonde está o que está provocando aquela sofrência. Não é apenas o tratamento do efeito. Eu estou depressivo. Aí, então você vai procurar um psiquiatra, ele vai lá te passar um antidepressivo e pronto, negativo. Gente, se no Brasil medicação curasse todo mundo, gente, então o Brasil era curado. Porque é um dos países que mais consome medicação no mundo. E nem por isso a população brasileira é tão saudável emocionalmente. Ela está entre a segunda, né, maior país, né, com o maior número de pessoas ansiosas do mundo. O Brasil é o segundo país mais estressado do mundo. E aí? Não está tomando medicação? Bom, quando chegamos à sessão da medicação, eu vou explicar exatamente até que ponto a medicação, onde que pode, não pode, deve, que não deve. Vou explicar, mas não é isso para hoje. Bom, profeta Flávio Zomer, amém, um dos nossos alunos, Deus abençoe. Fala, Senhor, boa noite, filho. Amém? Seja bem-vindo. Bom, queridos, vamos entrar na questão da ansiedade e depois da síndrome do pânico, das fobias e síndrome do pânico. Bom, vamos entrar na questão da ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade não tem nada a ver com pressa. Exatamente. Percebe? Não é exatamente, não, eu estou com pressa, então eu estou ansioso. Não, nem sempre é assim. Pode ser pressa? Pode, mas não explica tudo. Ansiedade não é só pressa. Bom, a pessoa pode sofrer de ansiedade por algo que perdeu. Por exemplo, a ansiedade vem de ânsia. Ânsia, ela significa anseios. E o que é anseio? Um anseio é um desejo de obter. Um anseio é uma vontade de obter. E a vontade de obter algo está ligada à vontade de dominar, de exercer autoridade sobre algo. De exercer autoridade e domínio sobre algo. Você entende? Então, a ansiedade, vamos analisar ela primeiro por essa ótica. A ansiedade é o desejo, é a ânsia que vem da vontade de obter algo. E a vontade de obter algo vem do desejo de dominar algo. Porque toda vez que você deseja algo, você está tentando dominar algo que vem à sua mão. Quando vem à sua mão, você domina. E você segura aquilo ali, porque está debaixo das suas mãos. E estando debaixo das suas mãos, você não vai liberar, a menos que queira. Então isso chama-se domínio. Quando algo está debaixo do seu domínio, e aí você está controlando, então você é o senhor daquilo ali. Então o que é ansiedade? Ansiedade é a vontade de ser o senhor de algo. Agora, ser senhor do passado. Percebe? Olha, veja bem. Por que ansiedade eu posso estar ansioso por causa do passado? Ansioso pelo passado. É engraçado, né? Mas a pessoa pode ser ansiosa pelo passado. Primeiro, ansiedade pelo passado é porque a pessoa perdeu algo no passado. Ela perdeu algo no passado. Cristiano de Souza, de Giaro, Deus abençoe. Seja bem-vinda. A nossa irmã Railda Silva, Deus abençoe, queridos. Amém? Você, seu esposo, Deus abençoe. Paz, Senhor. Bom, veja bem, o domínio. A pessoa que é ansiosa, primeiro, ela quer dominar. Por quê? Eu perdi, um exemplo, eu perdi algo no passado.
Então aquilo que eu perdi me faz falta. Ou seja, eu deixei de ter o domínio sobre aquilo ali. Como eu deixei de ter o domínio sobre aquilo ali, então aquilo ali me faz sofrer porque eu me sinto um fracassado. Porque toda pessoa que tem um domínio de algo e perdeu o domínio, ela sente um fracasso. Por quê? Ela deixou de ter algo que se submetesse ao domínio dela. Isso é ansiedade. Então, eu perdi o controle do passado, aquilo eu perdi. Agora eu vou lutar para conquistar aquilo que eu perdi. Ou seja, eu vou lutar para de novo reaver aquilo que eu deixei de dominar. Então, eu quero dominar de novo. Então, o desejo, essa ansiedade é querer dominar, querer controlar, é querer exercer autoridade. Tá. Aí, aqui no presente, eu vou trabalhar para que aquilo que eu perdi, eu possa alcançar de novo. Então, eu estou ali, eu quero algo. Agora, no presente, eu estou querendo aquilo que eu perdi. Veja bem, vai vendo. No presente, eu estou buscando trabalhar e conquistar aquilo que eu perdi. Tá. Só que como muitas coisas que eu quero não vão vir no agora, depende de um tempo que está ali, percebe? Do meu futuro. Ou seja, vai demorar um tempo, tudo na vida é por ciclos, tudo tem o seu tempo determinado. O que acontece? Aí porque eu quero domínio, quer dizer, eu perdi o domínio no passado. Agora eu estou doidinho para dominar alguma coisa agora. O que eu faço? Eu vou articular para que aquilo que está ali venha para cá já. Aquilo que é para ser daqui a um mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, eu articulo para que aconteça nesse semestre. Eu articulo para que aconteça neste ano. Eu articulo para que venha já. Mas por que já? Para saciar o meu ego que está em desequilíbrio. Por quê? Porque quando eu quero um negócio que não é para aquele tempo que eu quero, então meu ego está se perdendo. Então a ansiedade é a perdição do ego, e o ego é o seu eu. O seu eu, o nosso eu, se perde quando nós queremos um negócio que está ali na frente, mas que a gente quer para já. Então a gente articula, e aí o que acontece? A pessoa começa, num bom português, começa a sacanear com um monte de gente. Por quê? Porque ela começa a usar pessoas. A mulher que é ansiosa tenta usar o marido, articular com o marido, para que o marido faça aquilo que ela quer, porque ela quer para já. Isso é ansiedade. Aquele marido que quer alguma coisa, começa a usar a mulher para que aquilo que está ali venha para já. Aí começa a usar o filho, começa a usar o patrão começa a usar o funcionário, então, e todo mundo vai se perdendo. Por quê? Porque a ansiedade, na verdade, não é exatamente impaciência. A ansiedade é o sofrimento por ter perdido o controle sobre algo. E agora esse algo me faz falta, e eu articulo, e eu tento de todas as formas conquistar aquilo ali, para que eu possa ter domínio. Tendo domínio, veio para minha mão, então vai ser como eu quero. Pá! Compreende? Por isso que, até na Bíblia, né, dá lá o versículo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então as pessoas não querem lançar sobre nada, elas querem viver com ansiedade. E isso é um problema, porque as pessoas não querem exatamente viver com ansiedade, elas não querem ser ansiosas, mas elas se perdem no caminho. Então a pessoa, o que é um desequilíbrio emocional? Um desequilíbrio emocional é quando a pessoa começou a se perder emocionalmente. Ela não consegue mais encontrar o caminho. Então quando ela vem para o atendimento, amém? A minha princesa daqui de casa, a minha esposa Laine, amém? Está ali, né? Me acompanhando, né? Nos acompanhando. Veja bem, quando a pessoa ansiosa está perdida dentro do eu dela. E dentro das estratégias e articulações que ela produz. E dentro das pessoas que ela está usando para o quê? Saciar uma coisa chamada ego. Porque a pessoa ansiosa, ela tem um problema no ego. Então, quando essa pessoa vai para uma sessão de psicanálise, ela vai tratar o ego. Vai se concentrar no ego, porque é no ego que está a sujeira. É no ego que está o sofrimento. É no ego que está... O que é o ego? É o eu. O eu dela se perdeu por aí, e agora ela vem se encontrar, e aí quando chega na sessão psicanalítica, ela vem trabalhar essa questão da ansiedade. Entende? Se quem quiser fazer alguma pergunta, pode fazer, tá? Eu já respondo aqui mesmo, tá? Em relação à ansiedade. Ah, tá. A ansiedade tem cura? Tem. Gente, tudo emocionalmente tem cura. Veja bem, a ansiedade não é um problema. O problema é tudo que é demais. E tudo que é demais estraga. Entendeu?
A pessoa que fala demais se perde, mas a pessoa que não fala nada também se perde. A pessoa que fala demais é sombria, mas a pessoa que também não fala nada é sombria do mesmo jeito. Então tudo tem que ter equilíbrio emocional. E aí vem a questão do psicanalista. Então, a nossa escola, Escola de Formação em Psicanálise, do professor Carlos Lima, você entra em contato conosco, 99766-4927. Você pode ser um dos nossos alunos, né? É só você colocar, passar para mim o seu, entre em contato comigo no meu WhatsApp, né? Nesse número, e aí eu vou te conduzir ao curso de psicanálise na nossa plataforma de WhatsApp, no WhatsApp, e aí você vai ter todo o conteúdo, e tudo escrito, e tudo falado, e tudo comentado, tanto no vídeo como também na escrita, aí no teu WhatsApp, aí, na nossa plataforma, ok? Aí você conversa com a gente, e também tem direito a um certificado também, que vai ser liberado pela nossa escola. Ok, bom, gente, o João Pieroni Júnior, então tá, Deus te abençoe. Bom, já expliquei, só concluindo, quem está chegando aí, a ansiedade, na verdade, é a ânsia de querer algo, controlar algo, e a pessoa articula para trazer aquilo ali para o poder dela. Então toda pessoa ansiosa, ela quer que aquilo chegue logo na mão dela, percebe? E aí, se não chegou, começa a sofrer e começa a tentar articular situações que é para ela ter o controle sobre o tempo. Então, a pessoa meio ansiosa é uma pessoa meio controladora, né? Tenta trazer o controle, né? Ter o controle sobre ela e também sobre as pessoas. Bom, agora vamos falar sobre fobia, né? Depois eu falo sobre a síndrome do pânico. O que é fobia? Bom, a fobia tem vários níveis e vários. Fobia é medo, né? É insegurança. A fobia, ela se aloja em um medo irracional. Então, a leitura da mente, ela vai criar um medo. Ou seja, tem gente que tem medo de gato. Mas por que tem medo de gato? O gato é inofensivo. Entendeu? O gato não vai fazer nada, mas tem gente que tem medo de gato, né? Eu tenho medo de avião. Tenho medo de andar de avião. Fobia de andar de viajar no avião. Gente, avião é o seguinte. Um deles, em algum momento, vai cair. Se não for o teu, tu vai viver. Se for o teu, foi. É assim que funciona. Se eu for entrar no avião, for o dia que vai ter que cair, eu vou e não tem nem para onde escapar. É ou não é? Né? Então, esse lance vai ser um medo irracional. Né? Medo de elevador. Leituras criam medos. Leituras criam medos. Por exemplo, semana passada, eu estava assistindo um jornal, um elevador matou, se não me engano, foram 4 pessoas da minha família. E o elevador não teve, a empresa falou que foi lá a perícia, viu que está tudo certinho, não quebrou, não foi o ferro, né, o aço que segura, né, ali, que segura o elevador. Não foi um problema ali, mas caiu. Aí quem vai entrar no elevador fica pensando, vai cair, entendeu? E esse negócio, essa leitura desse medo, ela tem um motivo, né? Você viu uma reportagem. Agora, vai gerando isso na mente, vai gerando, a pessoa vai vivendo aquilo ali, aí a mente vai adoecendo, vai virando a neurose, que é o adoecer da imaginação. A pessoa adoeceu da imaginação, pronto, o corpo já pega aquilo ali e vai jogar no corpo os resultados e as consequências do medo. O que é? Tremer os braços, tremer as pernas, começar a suar, ter desmaios, começar a ter taquicardia, aí começa a ter queda de cabelo, aí cai os dentes, cai dente, e começa a ter coceira no corpo, manchas no corpo, e assim por diante, entendeu? Então, gente, a palavra fobia vem de Forb. O que é Forb? Forbia. Forb é um deus da mitologia grega, chamada Forb. Quando os deuses do Olímpio iam batalhar e lutar nas guerras lá do mundo dos titãs, né? O que acontece? Quando eles estavam perdendo a guerra, que tinha alguma dificuldade para vencer o inimigo, o que eles faziam? Chamava Forbes, que era um dos irmãos dele. Forbes estava lá, deitado, rendo, sentado, lá na dele. Só que quando Forbes ia ajudar os irmãos, chegava lá no campo de batalha, aquele monte de soldados, mitologia grega, aquele monte de soldados,
Forbes não falava nada, apenas olhava e eles morriam. Porque Forbes é o deus do medo. Por isso que surgiu fobia. Compreende? Vem de Forbes, que é o deus grego, o deus do medo. Tá. Então, a fobia, não vou aqui falar, os tipos de fobia, né? Há várias formas, e aí nós vamos pegando aí, outras ministrações, eu vou estar falando sobre isso aí. Mas a fobia é uma leitura da mente, é um transtorno na mente, em que a pessoa começa a ter medo de tudo. E aí ela pode, por exemplo, algumas questões podem acontecer. No caso lá, o elevador caiu, a pessoa tem medo de elevador. Alguém morreu e a pessoa passa a ter medo de ela morrer também. O avião caiu, a pessoa tem medo de cair também, o avião dela cair também. Bom, por exemplo, um assalto. Há pessoas que têm medo de sair sozinha porque foram assaltadas. Compreende? Então, gente, é por aí que vai gerando os medos. Agora, tem como tratar? Tem. Gente, deixa eu falar uma coisa para você muito importante. Eu ainda não cheguei na questão da medicação. Na semana que vem vou entrar na questão da medicação. Até que ponto a medicação é bom para as emoções e até que ponto afeta e até que ponto não. Mas, gente, quando a pessoa adoece da mente, não existe uma pílula que vai te ajudar na imaginação, entendeu? Não vai ajudar. Então, precisa ir para uma terapia, ser tratado nas emoções com sessões terapêuticas, tá? Bom, então, fobia é um medo irracional. Ele vai sendo gerado por situações que vão acontecendo, por leituras da mente. Leituras negativas que vão gerar medo e inseguranças, e isso aí vai gerar as fobias. E a pessoa vai ter dificuldades. Tudo que é transtorno, quando eu descubro que uma coisa é um transtorno na minha vida, é quando aquilo que eu estou passando começa a afetar a minha vida pessoal, os meus relacionamentos com a minha família e também os meus relacionamentos interpessoais, que são aqueles relacionamentos que você tem com pessoas que não são da sua família de sangue, entende? Então aí sim, está afetando a vida profissional, o trabalho, e a pessoa passa a ter dificuldades, então precisa de tratar e fazer terapias. Não se esquece, 99766-4927 é o meu número, 017, tá? A área, e aí você liga e a gente vai poder fazer as suas sessões psicanalíticas e atender você, tá? Bom, para a gente ir concluindo hoje, vamos falar sobre o Eliel Soares, né? Amém, Deus abençoe. Eliel, um abraço, tá? Deus abençoe, filho. Bom, vamos entrar na questão da síndrome do pânico. O que é síndrome do pânico? Primeiro que a palavra síndrome é o ajuntamento de vários sintomas que vão gerar reações e vão gerar ações do corpo, mas que não se consegue pela medicina explicar o que é, mas vai gerar no corpo as reações. Então, quando a pessoa está, estou tomando medicação para síndrome do pânico. Primeiro que não existe medicação para síndrome do pânico. Entende? Ela vai tomar uma medicação para controlar os impulsos, para relaxar, para ativar o prazer de estar acordada, o prazer de equilíbrio emocional, vai afetar o sistema límbico, né? O seu libido, beleza. Agora, síndrome do pânico. Deixa eu explicar o que é uma síndrome. Vamos imaginar que as situações na vida de uma pessoa que ela está passando são situações assim. Primeiro, vai uma via, várias vias que vão desembocar em uma via só. Várias vias. Aí numa via é a via da dificuldade financeira. Aí vai descendo o carro da dificuldade financeira. Aí outra via é a dificuldade do casamento, relacionamentos, batalha, relacionamentos. Aqueles casamentos que estão corroídos pelo tempo, aqueles climas, aqueles conflitos que vão gerando situações. Outro é o casamento, o veículo do divórcio. Outro, o veículo da perda de alguém que morreu já e tal. A pessoa, aí vem aquele adolescente, né? Vai ter insegurança em relação à vida, ou enfim. Bom, várias situações financeiras, situações de saúde, situações físicas, situações emocionais, tudo vai descendo esses carros vão descendo em uma via só. Pá! Quando pega uma via só, todo mundo, então eles vão se transformar em um só veículo, e esse único veículo que se transformou em tudo junto, né? Todos os sintomas, todas as lutas dentro daquele veículo, bate em um muro só.
Aí a pessoa passa a sofrer todos os transtornos, tudo vem, aquela crise vai se manifestar na pessoa de uma vez só. A crise da síndrome do pânico demora entre 16 minutos e chegando até meia hora. Aí depois essa crise passa, aí a pessoa volta. Se não tratar, a crise vem de novo, e a pessoa acha que vai morrer. Ela passa a ter perda de ar, né, ou seja, dificuldade de respirar. A pessoa se sente sufocada, percebe? A pessoa sente angústia, a pessoa acha que vai morrer, ou que está morrendo. Então a pessoa passa a ter um monte de dificuldades emocionais, exatamente porque ela está vivendo todos os transtornos alojados, dos transtornos que a mente dela está produzindo, todos eles vão vindo e afetam ela em um só momento. Isso chama-se síndrome do pânico. Compreende? Então, a síndrome do pânico, queridos, pode ser tratado? Pode. Mas é preciso acompanhamento psicanalítico. Percebe? É preciso. A Virgínia Loyola, Deus abençoe. Paz, Senhor, seja bem-vinda, tá? Deus abençoe. Então, na síndrome do pânico, a pessoa precisa de tratamento. Ah, tá, eu vou tomar uma medicação, vai melhorar? Vai ajudar, mas não vai te curar totalmente. Por quê? Porque precisa tratar a mente. A síndrome acontece pela leitura da mente. Queridos, preste atenção, quando você trabalha a sua mente, quando você trabalha a leitura da sua mente, então o teu corpo vai reagir. Ah, por que eu estou doente fisicamente? Está doente fisicamente porque você atualmente teve uma leitura e aquela leitura criou uma imaginação, criou um campo, criou leituras que vão bater no sistema límbico seu, e no sistema límbico, que é onde decide o que é emocional e racional, o sistema límbico vai jogar no teu corpo aquilo que ele não quer deixar nas emoções. Por quê? Porque se ficar tudo aqui, pá, a pessoa estoura e vai morrer. Aí o sistema nervoso vai e joga para o corpo, porque é como uma maré que quer jogar o lixo para fora da maré. A maré, se um corpo morreu, um cadáver morreu lá no meio da maré, a maré vai até jogar na beira, até na margem do mar. Por quê? A maré vai jogando lixo. Ela não quer nada comprometendo a saúde do mar. Assim é sua mente. Ou seja, sua mente ela vai querendo jogar para fora. Vai jogando para fora tudo aquilo que ela não quer que fique ali dentro, porque não tratou. Então, a pessoa, ao invés de adoecer no físico, ela precisa tratar logo. Agora, mas ô professor Carlos, neuropsicólogo, psicanalista, mas se eu já estou doente, e meu físico está doente, e eu estou tomando medicação, o que eu faço? Continua tomando medicação, porque o médico, o psiquiatra passou, e você tem que fazer sessões psicanalíticas para resolver essas questões emocionais. Porque o seu corpo adoeceu por causa das leituras negativas. Aí o corpo adoeceu, a mente pegou, jogou o teu emocional no corpo. O teu lixo emocional jogou no corpo. Agora, se começa a trabalhar, ou quando começa a trabalhar, a mente começa a fazer leituras positivas e automaticamente o teu corpo também vai no processo inverso. Ele vai liberar a sensação de prazer, vai liberar alegria, vai liberar superação, vai liberar um monte de coisa chamada arquétipos, o arquétipo da superação, do herói. Você vai conseguir superar. Uma vez que consegue melhorar a mente, teu corpo vai melhorar, e aí automaticamente, quando você for lá no psiquiatra, doutor, eu estou me sentindo muito bem. Aí ele vai perceber que você está ficando bem mesmo. O que acontece? Vai diminuir a dose até que ele corte. Entendeu? Agora, tem gente que é o contrário. Nem quer ir no psiquiatra. Não, vou ficar tomando aqui, vai lá no psiquiatra só para pegar remédio, medicação. Eu vou tomar medicação, tomar remédio, tomar medicação, porque assim eu vou... Aí, ilusoriamente, ela vai caminhando num precipício, achando que só por estar se medicando só, ele consegue. Agora, existem situações que a pessoa não trata, que se tornam crônicas, e a pessoa passa a depender da medicação o resto da vida. Então, eu vou lhe dar uma dica. Ao invés de correr atrás de cura, evite adoecer. Faça terapia. Por isso que estamos dando essa ministração e esse curso aqui no Face, exatamente para que você possa ter acesso a ser um psicanalista para cuidar de pessoas, ou então você possa nos procurar, entre em contato 017 997 66 49 27 e você 997 também 997 19 56 98, você entra em contato conosco
E aí nós vamos tratar de você e vamos levar você para sessões psicanalíticas para que o seu emocional se aquete e você tenha uma vida emocional saudável e equilibrada, ok? Bom, falamos sobre depressão, falamos sobre ansiedade, falamos sobre fobia, falamos sobre síndrome do pânico. Então, por hoje só. Na semana que vem, nós vamos entrar em outros transtornos, né? Vamos falar sobre o que é transtorno, o que é distúrbio, né? Vamos entrar em um monte de síndromes, um monte de situações e que serão fantásticas. Eu vou estar liberando no Face, tá? Os temas da semana que vem, tá? Mas um deles vai ser sobre a questão da medicação, tá? A medicação, para que serve, os tipos de medicações, que podem, não podem, o que eles fazem, quais são os resultados de tudo isso aí, ok? Vamos nos chegando ao fim, nos mandando, né? Vamos concluindo. Deus abençoe. Você que quer ser o nosso aluno, entre em contato. Entre em contato no nosso WhatsApp. Vou te colocar vamos conversar um pouco. E você concordando em fazer o curso de psicanálise, você vai para nossa plataforma do WhatsApp. E você vai ter acesso a esse conteúdo que eu ministrei agora, como também um conteúdo todo escrito, ok? E vamos concluir essas ministrações até o dia 2 de março, tá bom? Então, até lá, nós vamos ministrando. Deus abençoe. Na próxima quarta-feira, às 8 da noite, estaremos de volta para ministrar. Ou na quarta ou na quinta. Eu vou estar liberando o horário na quarta-feira de manhã, na tarde, já libero o horário para vocês. Deus abençoe. Amém, Simara? Obrigado, tá? Deus abençoe. Manda um abração pra a galera aí, pra todo mundo, para o Breno, tá bom? E tudo de bom pra vocês. Muito obrigado, tá? Deus abençoe. A paz.